like tears in rain. O que Roy Batty quis dizer com lágrimas na chuva? Perto de morrer, enquanto o céu caía sobre a terra, ele salva seu caçador, que estava ali para exterminá-lo. E diante da aceitação do seu destino, solta um dos discursos mais poderosos do cinema, que conseguiu se tornar eterno. Em 2019, os replicantes são proibidos na Terra, humanos gerados artificialmente com modificadores genéticos, para executar trabalhos específicos pelas colônias no espaço. Mais inteligentes, mais fortes, mais rápidos, com medo que a espécie desenvolva emoções e se torne mais difícil de controlar, replicantes começam a ser produzidos com um prazo de validade de 4 anos. Mas e se um deles decide parar de trabalhar, de exercer sua função? Então é caçado e exterminado, forçando aqueles que fogem a se esconder no meio da multidão, pois visualmente são iguais a qualquer outra pessoa. Mas tem uma forma de identificá-los. Replicantes não conseguem reagir ao sofrimento animal. São feitos testes para identificar alterações emocionais. Algumas perguntas hipotéticas e bem específicas, e já podemos dizer se é humano ou não. Tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? Nosso herói, um ex-caçador de replicantes, Deckard, decide voltar à ativa para caçar um replicante perigoso, Roy Batty e seu grupo, que fugiram de uma colônia espacial para a Terra em busca de achar o homem que os criou e forçá-lo a estender seus prazos de validade. Tyrell Corporation? He's big boss, big genius. He designed your mind. Em sua caçada, a mente de Deckard começa a questionar sua realidade. Ele começa a sentir algo enquanto mata replicantes. Algo que não deveria sentir. Um assassino que sofre pelas suas presas não tem tanto futuro. E se ele estiver errando? Se o que um replicante busca não é o que qualquer outro buscaria? Será que existe mesmo uma diferença entre homem e cópia? Por que será que, mesmo tentando se manter aposentado, ele não resiste voltar à ativa? O que o leva a duvidar até mesmo da própria existência. Como ele pode garantir que é humano? Será que vale a pena ir mais a fundo na resposta? A dúvida ou conflito constante é como uma coceira que não se pode alcançar. Se Deckard tiver certeza de que é um replicante, talvez ele tenha um desvio da sua conduta, uma transgressão de seu propósito, exatamente como acontece com Roy Batty. Painful live in fear, isn't it? Nothing is worse than having an itch you can never scratch. You know that Voight comp test of yours? Ever take that test yourself? Depois de conhecer o seu Deus e concretizar seus pesadelos, ter o seu futuro negado pela barreira da natureza, Roy Batty decide usar o tempo que lhe resta para infligir dor, negar ao outro aquilo que lhe foi negado. Deckard consegue rastrear a criatura, mas tem algo diferente aqui. Dessa vez é ele que está sendo caçado, encurralado. A presa se volta contra o caçador. Aquele que distribuía a morte está preso nas mãos de um lobo faminto. E numa tentativa de escapar, o Blade Runner fica em desvantagem. Fim de jogo, a fera venceu. Era melhor não ter voltado ao ativo. Só que o replicante decide salvar o homem. É então que os dois conseguem enxergar um ao outro. Veja, durante o filme se discute o que separa o humano de replicante. Seria empatia ou as emoções complexas? Qual é o cerne da nossa humanidade? E o que os replicantes têm que nós já não temos? Eles são produtos com um propósito, destinados a um único fim. E quando cumprem seu trabalho, sua aposentadoria é literalmente o fim da vida. O que os faz se sentir humanos? O que os faz não desistir? Suas memórias. Todos têm memórias implantadas para torná-los mais estáveis, funcionais. E é justamente as suas memórias que eles se apegam. Não é o trabalho, não é o sentimento, são as experiências guardadas. Quais memórias você escolhe ter? Quais experiências merecem o seu tempo? Quando Roy Batty salva o Deckard, é porque ele decidiu tornar essa sua última memória. Ele era um escravo do medo, um escravo do fim da vida, tentando evitar o inevitável, mas se libertou disso. Então, ele se depara com o abismo do tempo. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of
lion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. Em pouco tempo de vida, ele viu coisas que nós nem sequer sonharíamos em ver. Colecionou experiências que nós, tão presos em nossas vidas, nossas listas de compra, de tarefas, de orgulhos, nem sequer sabíamos que eram experiências que deveríamos buscar. Um não-humano que experimentou o sabor da vida de tal forma que parece que nós desperdiçamos a nossa. E ainda assim, ele queria ter feito mais, vivido mais, visto mais. O valor de viver está dentro de você. É a sua jornada, é a sua história. Não tem rascunho. Esse já é o trabalho final. E você tem que valorizar isso, porque All those moments will be lost in time. Like tears.